Olá, pessoal. Nós vamos começar a falar agora sobre as situações em que a administração pública vai poder contratar diretamente, sem fazer licitação. Tá? A primeira das hipóteses é a dispensa de licitação que a gente vai tratar. Bom, ah, a regra, nós vimos que a regra, ela aparece, a regra de contratação do poder público aparece no artigo 37, inciso 21 da Constituição. Lá nesse dispositivo vai dizer que a administração pública, para celebrar contratos com qualquer pessoa, com particulares ou com o próprio poder público, ela vai ter que fazer previamente um processo licitatório que vai garantir a igualdade de condições para todos aqueles que quiserem contratar com a administração pública e buscar a contratação que melhor atenda aos interesses da administração pública, né? Só que esse dispositivo ele vai dizer que, ressalvadas as hipóteses que a lei estabelecer, a regra é a licitação. No entanto, como a própria Constituição estabeleceu hipóteses em que haverá contratação sem prévia licitação, então nós vamos tratar dessas hipóteses primeiro, antes de tratarmos do processo licitatório, certo? Hum, Aí, a Lei 8666, ela tratou no artigo 24 das hipóteses de dispensa de licitação. Só que a dispensa de licitação, então, como a regra é fazer licitação, a dispensa de licitação, ela sempre tem que ser vista como excepcionalidade. A dispensa de licitação, portanto, é uma exceção. A regra é licitar. E o artigo 24 ele vai ter uma outra característica que é a taxatividade. Eu não posso dispensar uma licitação. E aí, sempre que eu for dispensar, eu tenho que dar um embasamento legal, eu tenho que dizer qual o dispositivo que eu estou usando. Eu não posso fazer isso usando o artigo 24 sem dizer qual é o inciso que eu vou utilizar. Tá? O artigo 24 ele é taxativo, então eu só posso dispensar a licitação nessas hipóteses que estão ali. Mas antes da gente entrar nos incisos do artigo 24, nós temos que fazer algumas distinções, porque a lei utiliza outras nomenclaturas em que eu vou possibilitar a contratação direta. Tá? A primeira hipótese, então, o que nós temos no artigo 24 é a chamada de licitação dispensável. Ela é chamada assim que a lei possibilita que, mesmo nas hipóteses do artigo 24, eu faça uma licitação. Quer dizer, a autoridade competente, ainda que diante das hipóteses do artigo 24, ela pode celebrar, ela pode fazer uma licitação. Então, o artigo 24 é um caso aqui de ato discricionário. O administrador público ele tem a opção de licitar, mas ele tem a opção também de contratar diretamente, nos termos do artigo 24. Só que a lei, no artigo 17, ela vai utilizar uma outra expressão. O artigo 17 da Lei 8666, ele vai falar que aqui no artigo 27, olha, ó, alienação de bens pela administração pública, quando a administração pública vai vender os bens. É o artigo 17 que vai tratar disso. E aí, o inciso 1 ele vai falar do que precisa, autorização legislativa e tal, avaliação prévia. Aí no final ele vai dizer assim, ó, dispensada é a licitação, tá? Nos seguintes casos. E aí vai aparecer os casos. Então aqui, o artigo 17, ele dá uma outra dicção, ele não fala em que poderá dispensar, ele fala que é dispensada a licitação. Então aqui na hipótese do artigo 17, incisos 1 e 2, o administrador público ele não tem a opção de fazer licitação. A lei diz que a licitação é dispensada. Nem se o administrador público quiser fazer licitação nessas hipóteses do artigo 17, ele pode fazer licitação. Ele é obrigado a contratar diretamente. Aqui é um ato vinculado.
esse ato de contratar diretamente, certo? Bom, nós temos uma outra nomenclatura que é importante a gente distinguir. Isso eu estou falando que é importante porque isso acaba aparecendo nas provas de marca X. Tá? Então, nós temos a chamada licitação vedada. O artigo 7º da Lei 8.666, quando ele vai tratar de uma contratação, ó, artigo 7º, parágrafo 5º, ele diz assim: é vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e serviços sem similaridade ou de marcas, características e especificações exclusivas. Então, eu não posso fazer uma licitação de um bem com características que são únicas, ou eu dar uma preferência por marca. Aí eu vou comprar um carro, mas o carro tem que ser da Volkswagen. Não, o carro tem que ser da Fiat. Eu coloco lá no edital. Não pode fazer licitação para isso. O parágrafo 5º, ele possibilita que eu faça uma contratação desse tipo uma licitação desse tipo, quando houver elementos técnicos que justifiquem esse tipo de licitação. Tá? Por exemplo, um determinado equipamento, com aquelas especificações, só a marca X fabrica. E essas especificações técnicas são necessárias para atender à necessidade da administração pública. Então, nesse caso, é justificável a realização da licitação, certo? Então, é vedada a licitação com preferência de marca. Só que quando houver elementos técnicos que justifiquem, e aí eu vou ter um laudo técnico dizendo, não é o procurador que está analisando o procedimento que vai dizer, ou o secretário que vai dizer que ele precisa daquele. Não, eu tenho que ter um técnico. Tá? Se é algo relativo à engenharia, eu vou ter um engenheiro falando isso. Se é um equipamento de informática, eu vou ter alguém da área de informática com habilitação técnica para isso, que ele vai dizer, olha, eu preciso de um determinado servidor com a potência tal, com tais características para suportar o fluxo de dados que a nossa rede precisa. Então, só a marca tal produz um servidor com essa potência, com essas características. Então, eu preciso ter uma justificativa técnica para fazer uma licitação com uma marca específica. E aí, na verdade, como eu vou ter vários fornecedores, então, como há viabilidade de competição, eu vou fazer licitação, ainda que seja uma marca específica com uma especificação técnica, certo? Tá? A não ser que não haja outros vendedores. Aí nós vamos ver que é uma outra situação, não entra nessa hipótese. Vai entrar lá no artigo 25, que é a inexigibilidade de licitação. A gente vai tratar isso depois. Tá? Bom, de toda forma, sempre que eu for contratar sem licitação, nos termos do artigo 26, essa contratação ela tem que ser motivada. Então, eu preciso dizer por que eu não vou fazer licitação. E a motivação não é aquela coisa assim, ó, eu vou fazer a contratação com base no artigo 24, inciso tal. Eu vou fazer a contratação com base no artigo 17. Não, eu tenho que especificar, a motivação ela tem que apresentar os motivos de fato e de direito, as razões de fato e de direito. Então, a coisa tem que ser demonstrada. E lembrando que a motivação hoje, ela tem que ser muito mais criteriosa por conta das alterações feitas na LINDB. Né? O artigo 20 e 21 da LINDB, eles trouxeram mais elementos na motivação do ato administrativo. Tá? Só esse cuidado a gente deve ter. Bem? Então, vamos adiante. O artigo 24, então, ele vai falar das hipóteses de dispensa de licitação. Na verdade, são os casos de licitação
dispensável. Dispensável, quer dizer, ainda que se o administrador quiser contratar com licitação, ele pode. Fazendo licitação, ele pode. Mas as hipóteses do artigo 24 liberam a administração pública de contratar. Tudo bem? Vamos agora analisar as hipóteses de dispensa de licitação previstas no artigo 24. Tá? O artigo 24 da Lei 8666, ele vai dizer assim: é dispensável a licitação. Então, nós já falamos que dispensar a licitação nos termos do artigo 24 é um ato discricionário do administrador. Ele pode dispensar ou não a licitação, certo? Então, os dois primeiros incisos do artigo 24, eles utilizam como critério para a dispensa de licitação o valor. Tá? Então, os dois primeiros incisos, eles se referem a valor da contratação. Bem, o inciso 1, ele vai se referir a obra ou serviço de engenharia. O Conselho Federal de Engenharia, ele já regulamentou essa questão, e lá ele vai definir o que é serviço de engenharia. Obra todo mundo sabe o que é uma construção civil. E serviço de engenharia tem que olhar lá, mas é serviço que envolva atuação de engenheiros. Bom, o que a lei fala? A lei fala que com as atualizações do decreto 9412 de 2018, a lei ela vai falar que as obras e serviços de engenharia no valor de até 10% do valor limite para a modalidade de convite, que isso dá hoje, com essa atualização do decreto de 2018, no valor de R$ 33 mil. Então, qualquer entidade da administração pública pode contratar uma obra ou serviço de engenharia num valor de até R$ 33 mil sem fazer licitação, com a dispensa da licitação, certo? E quando for compras e serviços em geral, qualquer tipo de serviço, manutenção de ar-condicionado, manutenção de computador, compra de computador, tá? Essas contratações, seja compra, seja prestação de serviços em geral, o valor pode ser de até R$ 17.600, quer dizer, até 10% do valor limite do inciso 2, da linha do artigo anterior. Então, isso dá o valor de R$ 17.600. Bem, esses valores, obra e serviço de engenharia, até 33 mil, e compras e serviços no valor de até 17.600, esses valores vão dobrar no caso de consórcios públicos de até 3 entes federativos. Essa regra está prevista lá no artigo 23, parágrafo 8º. E os consórcios públicos com mais de 3 entes federativos, aquele valor inicial de 33 mil e de 17.600 triplica. Então, de 33 mil vai para 99 mil. De 17.600 vai até 52.800. Certo? E aí, a lei o Estatuto da Empresa Pública da Sociedade de Economia Mista, a lei das estatais, ela vai estabelecer que para obra ou serviço de engenharia, posso fazer dispensa de licitação no valor de até R$ 100 mil. E para compras ou serviços em geral, a dispensa pode ser na contratação de até R$ 50 mil. Tudo bem? Isso está lá no artigo 29 da Lei 13.303, certo? Que é a lei das estatais. Bom, então, esse quadro aí, ele já foi apresentado para vocês, e é bom vocês darem uma olhada boa nela, porque, na verdade, esses critérios aí de valores, eles são cobrados em prova.
Então, pode acontecer que numa questão, o examinador ele apresenta uma situação hipotética e fala o valor da contratação, e aí ele pergunta para você se pode fazer dispensa ou não. Tudo certo? E aí, lembrando que ah, os valores que constam na lei não estão atualizados. A atualização foi feita pelo decreto. Então, tem só que ter cuidado na hora de estudar para verificar se o valor já está atualizado. Alguns textos você acha na internet com o valor atualizado, mas assim, a lei em si ela não foi atualizada. A atualização foi feita externamente por um decreto, certo? Mas pode, só um parênteses aqui, né? Pode um decreto alterar texto legislativo? Nesse caso, pode, porque, na verdade, a Lei 8666, ela mesmo fala que seria emitido um ato do Poder Executivo para fazer essa atualização anualmente. Esse valor das licitações, dos patamares, né, das modalidades, nunca foi alterado desde 93, aí só em 2018 isso foi alterado, certo?